da Client, você tem um papel central no atendimento ao cliente. O que significa esse atendimento diferenciado na prática e como isso impacta na experiência do cliente? Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Muito feliz de estar batendo esse papo com você, você que é uma referência também no mercado imobiliário. Eu venho trazendo aí, desde 2018, quando eu me tornei corretor de imóveis, as experiências que eu fui vivenciando, atendendo pessoas em outros segmentos profissionais, tá? E uma coisa que eu sempre tive facilidade na minha vida foi de me relacionar. O que me fez ser uma pessoa de relacionamento foi o esporte. Eu fui atleta de futebol e muito novo e aprendi a amadurecer e me relacionar com pessoas diferentes, mesmo jovem. E isso começou a me dar um insight para a facilidade de comercializar as coisas. Então eu comecei a entender que através de relacionamentos eu poderia conhecer pessoas que eu jamais imaginei conhecer e, quem sabe, atender suas demandas. Em 2018, chegou o mercado imobiliário para mim, mas de uma maneira bem importante, que foi o mercado internacional. Eu fiz a minha primeira viagem para os Estados Unidos, fiquei encantado com o modelo de atendimento deles. Eu não era um corretor de imóveis na época. Quando eu voltei, eu fui tirar meu CRES, né? Eu sou corretor de imóveis aqui no Rio de Janeiro, e me especializar nesse mercado. E algo que me chamou muita atenção do americano é que o americano ele sempre foi muito preocupado com a transparência nos processos. E isso me chamou a atenção, porque aqui no nosso mercado imobiliário, infelizmente, a gente fica muito mais preocupado com o produto, mas não com esse processo do cliente. Então, quando você me faz essa pergunta, o maior diferencial que hoje a Client pode trazer no segmento imobiliário é essa maneira de se relacionar com o cliente, é a transparência que a gente vai passar para o cliente, é entender de fato o momento que o cliente está passando. E quando veio a ideia de criar a nossa frase, que nós temos uma frase que significa toda a essência da Client, do seu jeito, no seu tempo, isso foi o que eu fui vivenciando nesse período. São 6 anos de caminhada aí e o tempo todo acompanhando cada etapa. Para você ter uma ideia, Rodrigo, a minha primeira venda, eu demorei quase 1 ano para vender. Pô, no melhor dos mundos você quer vender logo para receber logo, né? No mercado imobiliário americano que isso aconteceu, porque lá é diferente. Lá o cliente primeiro recebe o imóvel para depois o corretor receber a comissão. Olha que coisa. E isso me deu essa cultura. Qual cultura, Bento? Eu primeiro preciso te atender em todas as esferas. A tua esfera de família, pessoal, profissional. A partir disso, eu ter o sentimento de que sim, agora eu estou sendo recompensado porque eu te atendi. E eu comecei a trazer isso para minha maneira de trabalhar aqui no Brasil. Quando nós criamos a Client, nós começamos a nos deparar com muitas histórias. Recentemente, agora, nós fizemos aí um atendimento para uma cliente que estava no momento de divórcio. Não me conhecia pessoalmente, mas acompanhava um pouco do meu trabalho pela internet. Fez um contato comigo pelo Instagram, agendei com ela para a gente tomar um café, para eu entender o momento da vida dela. E a partir dessa conversa, a gente começou a construir juntos. Entregamos para ela o que ela buscava, com toda a transparência possível e principalmente com uma orientação da região. Eu sou morador da Barra da Tijuca, me especializei no segmento imobiliário daqui, porque eu vivencio essa rotina da Barra, esse jeito que a Barra tem, diferente de todo o Rio de Janeiro. E ela não era moradora daqui, ela estava querendo vir para a Barra, estava separando, querendo mudar os ares da vida dela. E ela queria entender, para ela, os pontos que ela poderia ter de lazer, os pontos que ela poderia ter de gastronomia. Então a gente conseguiu auxiliar nesse processo dela. Isso para a gente foi muito importante. Por isso que quando a Client traz esse conceito para o mercado, de entender o momento da pessoa e do jeito que ela quer fazer, a gente cria uma conexão que não tem data de validade. Hoje o mercado imobiliário ele é um mercado muito, muito dinâmico, sabe? Os corretores estão cada vez mais buscando opções de aparecer, de falar dos seus benefícios, dos seus produtos, mas o ponto central para a gente dar sequência nesse trabalho é o cliente, é a maneira como o cliente está vendo e projetando a vida dela para os próximos anos. Isso é muito importante. Um cliente, às vezes, que não tem filhos, uma região que você vai colocá-lo, ou um cliente que tem filhos, uma região de escola, uma região de comércio próximo. Então, isso tudo a gente consegue desenhar a partir do momento que a gente se conecta ao cliente, se conecta à pessoa, lembra? Cada cliente é um ser humano.
com suas dores, com as suas preocupações e comemorando o momento da vida dela, porque quando a gente trabalha com alto padrão, a gente também trabalha com pessoas que querem uma exclusividade, que chegaram naquele momento da vida dela e que ela quer agora desfrutar da melhor forma. Então a confiança, o respeito, principalmente a transparência, isso significa muito para esse cliente. Quando ele senta com você, a maneira como você vai falar, a maneira como você se porta perante não só ele, mas a família dele, isso é muito importante, porque a partir dali o cliente começa a enxergar fatores que vão levá-lo a tomar decisão. É claro que o imóvel, ele chega no momento do gosto do cliente, né? Mas quando você dá essa segurança para ele, ele fala, opa, essa jornada eu vou seguir com o Bento e com a cliente. A Barra da Tijuca é um dos mercados mais desejados do Brasil. Na sua opinião, o que torna essa região tão especial para quem busca morar com qualidade de vida? O que acontece, Rodrigo? Eu sempre tive um sonho de morar na Barra da Tijuca. Eu não sou nascido e criado na Barra, tá? Eu venho da zona norte do Rio de Janeiro e eu conheço bem o Rio de Janeiro. São 45 anos aqui de caminhada nessa cidade maravilhosa. E era um sonho meu, quando eu era adolescente, que eu jogava futebol, que eu tinha uns colegas, uns amigos da época de futebol que moravam para cá, né? E frequentavam aqui os locais na Barra da Tijuca, eu acabava acompanhando, né? E ficava olhando e ficava com aquele sonho, poxa, que legal. Porque a qualidade de vida da Barra, ela é algo que chama muita atenção. Aqui na Barra da Tijuca você consegue ter a praia próxima a você, como também o comércio, como também o trabalho. Então você consegue unir escolas muito boas. Aqui você tem exemplos de escolas bilíngues que as pessoas acabam buscando. Você tem uma região de shopping centers, onde as pessoas conseguem também passear. Então você une o lazer aos negócios no mesmo local. Eu costumo brincar, né, com as pessoas com quem eu me relaciono, que a cidade Barra da Tijuca, ela está inserida no Rio de Janeiro. E é verdade. Então, hoje, para quem busca morar na Barra da Tijuca e entender cada detalhe do que acontece aqui, eu sempre chamo para uma conversa. Eu sempre digo, não, vamos bater um papo antes de você tomar a sua decisão. Nós temos acesso a tudo na Barra da Tijuca. Empreendimentos que estão sendo lançados, o que está sendo planejado para lançamento, o que vem também no setor de gastronomia, o que tem de opções para a pessoa poder ter como lazer. Hoje a gente sabe que o esporte é algo muito vibrante para o carioca. Então a pessoa que mora na cidade do Rio de Janeiro, ela está sempre procurando uma modalidade de esporte. Então aqui a gente consegue juntar aí a pessoa que gosta do beach tennis, o cara que gosta do surf, ou aquele que gosta do futebol, que é da minha tribo. A gente consegue juntar esse esporte e trazer um lifestyle que realmente a pessoa vê a qualidade de vida. Porque morar bem, né, ter segurança, ter a questão do lazer, a educação, a saúde, tudo próximo a você, não tem lugar igual no Brasil. Por isso que eu digo, a Barra da Tijuca é o melhor lugar do Brasil para você morar. E quem tem vontade de morar, eu quero fazer esse convite para vir conhecer melhor a Barra da Tijuca, entender um pouco mais desse dia a dia aqui da Barra. Para clientes que buscam uma segunda residência fora do Brasil, quais são os fatores mais importantes a serem considerados e como a client atua nesse segmento? Quando eu me juntei ao Rodrigo, né, que é o meu sócio, e é um cara que é extremamente conhecedor do mercado imobiliário, ele já está há muito tempo no mercado e nós já trabalhamos em outros projetos juntos. Uma das coisas que eu fiz questão de enfatizar com ele era todo o envolvimento que nós teríamos para o mercado internacional, o americano, que é a minha especialidade. Eu me especializei em investimentos na Flórida, me tornei uma referência em 2019 e durante o período da pandemia, a gente estava com a fronteira fechada e todo mundo, né, sem saber, com uma incerteza do que ia acontecer. E eu fui estudar cada vez mais sobre isso. E o mercado americano sempre me chamou muita atenção pela segurança econômica, pela segurança jurídica e principalmente, né, pela qualidade que ele pode dar para as pessoas que buscam uma segunda opção ou de moradia ou de investimento. Então a client, com essa expertise que eu desenvolvi nesse decorrer do tempo, ela veio cada vez mais melhorando isso. De que forma? Hoje nós temos parceiros muito sólidos lá nos Estados Unidos. Hoje a gente tem uma visão muito clara do que está acontecendo lá.
E eu faço questão de fazer todos esses atendimentos. Então, o pré-atendimento sou eu, o atendimento sou eu, o venda sou eu e o pós-venda sou eu, porque não existe um final, tá? Só para você entender, quando uma pessoa faz um investimento fora do Brasil e ela não precisa comprovar renda lá nos Estados Unidos, com a renda dela aqui no Brasil, ela compra um imóvel lá. Poxa, Bento, mas e aí? O que mais é necessário? Eu te explico tudinho na caminhada. Mas ela consegue ter a segurança jurídica de que ela está comprando um imóvel na maior economia do mundo e no momento que ela quiser revender esse imóvel, se for o caso, nós também estaremos ao lado dela. Então, esse processo de início, meio e sem fim é algo que a cliente entende que é primordial. E por que a cliente está inserida no investidor ou na pessoa que quer comprar aqui do Brasil? Nós temos a transparência no processo. Existem colegas corretores lá nos Estados Unidos que estão fazendo seus trabalhos, mas a cliente, ela é uma empresa que ela não tem nenhum tipo de ligação com construtora ou com um determinado tipo de corretor para poder indicar o que é melhor para eles. Não, a cliente está preocupada com o cliente, com o momento que ele está vivendo. Então eu tenho investimentos lá a partir de $300 mil, como eu tenho investimentos acima de $1 milhão. Eu quero entender o momento da pessoa e principalmente prepará-la. Porque quando ela sentar com o nosso parceiro lá, que nós temos vários, como eu falei anteriormente, para escolher o imóvel, ela já sabe todo o processo. Então as informações que ela vai receber vai ser só para confirmar o que ela já sabe. E isso dá segurança, isso dá transparência. Imagina você comprar um imóvel num país onde você muitas das vezes não fala a língua, e não é necessário você falar inglês para comprar um imóvel nos Estados Unidos, mas você ter toda uma segurança jurídica e uma assessoria de um especialista que vai estar ao seu lado na mesa para poder te dizer, olha, esse é o melhor caminho, porque eu conheço o seu momento, eu sei o que você tem para poder dar esse passo a mais, vamos juntos. E quando a pessoa falar assim, ó, Bento, cara, foi legal, tá gerando para mim uma receita, ou eu tô me mudando para os Estados Unidos, o Bento vai estar ali ao lado também. Vou te contar um caso que aconteceu recentemente. Eu tive um cliente que me ligou, ele está num processo ainda de maturação. Normalmente, quando você vai investir num imóvel fora do Brasil, não é algo que acontece da noite para o dia. Comprar um imóvel aqui não é algo que acontece da noite para o dia, você imagina nos Estados Unidos. Então, esse cliente já está comigo há 1 ano. E um casal de amigo dele, que já tinha comprado o imóvel, procurou ele porque estava com um problema de mandar o dinheiro do Brasil para os Estados Unidos e não estava conseguindo falar com a corretora. Era um sábado, eles tinham uma data limite, que eu acho que era até domingo, pela data, só que no sábado eles não estavam conseguindo falar com a corretora, que era responsável por isso. Então esse cliente me ligou, até falando, Bento, eu sei que não é uma responsabilidade sua, porque eles compraram com outro colega, mas você tem alguma informação que você possa trazer para eles poderem não perder esse prazo? E ali na hora eu me coloquei à disposição para auxiliar, fui buscar uma solução para eles e no final das contas deu tudo certo, eles conseguiram um contato com a pessoa responsável por essa transferência e como a gente conhece as empresas, né, eles acabaram tendo esse feedback positivo. Então isso é muito o sentimento da cliente, é o que a cliente traz, é estar ao seu lado de segunda a segunda, não importa. O mais importante é qual é a sua dor, qual é a sua necessidade. Vamos tentar te auxiliar da melhor maneira. É tentar sempre proporcionar a melhor experiência possível para esse investidor que conhece os Estados Unidos, que vai para os Estados Unidos, que conhece os parques da Disney, mas quando vai ver o negócio compra de imóvel, que existe uma complexidade, fique inseguro. Entra a gente para oferecer a segurança e a transparência no processo. No mercado de alto padrão, confiança e personalização são fundamentais. Como a cliente cria essa relação de proximidades e confiança com seus clientes? Eu fui desenvolvendo muitos relacionamentos, tá? No decorrer dessa minha trajetória. O futebol me abriu muitas portas. Hoje a gente consegue estar conversando desde o cantor conhecido aí, como uma referência de palestrante técnico da seleção, como foi o caso aí, que eu tive a oportunidade de conversar com Carlos Alberto Parreira, através de relacionamentos. O mercado imobiliário americano também me abriu portas, porque esses investidores aqui do Brasil, eles começaram a colocar alguns imóveis à venda. E aqui na Barra da Tijuca, como eu me tornei uma referência para investimentos no exterior, eu comecei a receber esse contato, principalmente pelo meu Instagram.
E aí, sou corretor de imóveis, conheço a região, para mim foi uma ótima surpresa, né? Comecei também a trabalhar esses imóveis e entender o momento deles e principalmente de que maneira nós poderíamos fazer um trabalho diferenciado, né? A cliente ela busca muito isso, não oferecer o que o mercado já faz, o mais do mesmo. A gente busca oferecer um trabalho único, porque cada pessoa ela é única, principalmente no seu imóvel. Quando a gente faz a captação de um imóvel, ou quando a gente leva um cliente para olhar um imóvel, a gente procura entender todos os detalhes desse imóvel, tanto para venda, o valor de mercado, a localização do imóvel, como está o imóvel. Só para você ter uma ideia, eu tenho clientes meus que estão vendendo casas aqui na Barra da Tijuca que não moram mais no Brasil, sabe? Tiveram lá em algum momento, lá na minha caminhada, a experiência de comprar um imóvel comigo fora. A confiança já foi criada, o relacionamento foi criado. No momento eles não pensavam em vender, mas a vida se estabilizou onde eles estão, tomaram a decisão de vender o imóvel. E eu fico muito feliz de, na hora de tomar essa decisão, sentar, pedir um aconselhamento e assessoria para a venda do imóvel aqui. A cliente, ela trabalha e se preocupa não apenas em captar um imóvel, ela se preocupa em entender a essência daquele imóvel, entender o momento que aquela família está passando para vender aquele imóvel. E é claro, vender o imóvel, que é o objetivo. E quando a pessoa quer comprar, a mesma coisa. Muitos dos clientes que hoje eu recebo são clientes de indicação. São pessoas que têm parentes ou que sofreram algum processo de falta de confiança, não deram um passo à frente e resolveram pedir essa ajuda. Hoje o mercado, ele dá muitas oportunidades, né? Nós, corretores, nós temos oportunidades de criar a nossa marca, nós temos a oportunidade de nos colocarmos ao mercado através das redes sociais. Só que a cliente, além disso, ela se preocupa muito como as pessoas hoje estão recebendo essas informações, como as pessoas estão se sentindo referente a essas informações de mercado. E os relacionamentos, eles me dão esse feedback. As pessoas hoje com quem eu me relaciono, empresários, médicos, pessoas que frequentam a Barra da Tijuca, né, e que têm sempre amigos ou parentes que também têm o desejo de vir morar aqui, elas sempre vêm, sentam e perguntam, pô, mas está acontecendo isso, e o mercado está assim, a Barra está com obra assim, o que vem aí pela frente? Como a gente está sempre muito antenado e tendo acesso a tudo, só para você ter uma ideia, hoje todas as construtoras grandes aqui do Rio de Janeiro, a gente tem acesso, a gente tem lá nosso café da manhã lá com um parceiro nosso da construtora, a gente tem acesso aos proprietários que estão vendendo os imóveis, porque como o mercado hoje está muito dinâmico, hoje as pessoas estão trabalhando muito com parceria, e a cliente olha a parceria de uma ótima forma. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Às vezes você está buscando um imóvel que eu não tenho esse imóvel, mas eu tenho um colega corretor que tem. Entendo se é um profissional sério, entendo se é um profissional que já tem um tempo de mercado. Isso é importante quando eu vou buscar parceria, sabe? E aí eu entendo aquele imóvel, faço um DNA dele antes de eu apresentar um imóvel para o meu cliente. Entendo como é que está a documentação, entendo como é que está a questão de obra no imóvel. Eu sempre gosto, antes mesmo de filmar um imóvel ou de falar de um imóvel para um cliente, eu fazer uma visita ao imóvel. Eu mesmo, como se eu fosse comprar aquele imóvel. Eu passei por esse processo. Eu também tive a grata felicidade de comprar meu imóvel na Barra da Tijuca. E quando eu fui atendido, eu senti algumas coisas que, na época, poderiam ser melhores. Isso é algo que eu me preocupo muito. Eu sou uma pessoa que eu tenho a responsabilidade de estar à frente de uma imobiliária, cuidando do relacionamento dessa imobiliária, cuidando das pessoas que têm contato. A marca, ela é construída por pessoas. Então eu me preocupo muito com isso. Então quando a gente senta para poder entender o mercado, para poder buscar um imóvel, mesmo através de relacionamento que nós já temos, eu gosto de fazer um DNA sobre aquilo. Eu gosto de entender como aquilo está. Tá legal, tá bom, tem uma perspectiva boa, pô, eu vou levar esse imóvel ao mercado. Se não tiver, eu vou trazer soluções para esse proprietário e também para quem está comprando. Às vezes a pessoa naquele momento não está totalmente capitalizada. Por isso que essa frase, para mim, ela é muito importante quando eu converso com um cliente. Do seu jeito, no seu tempo. Muitas das vezes a pessoa ela não tem o valor total. E aí é quando também eu trago opções para ela, soluções. Eu tenho no Rodrigo, meu sócio, o responsável pelos investidores. O Rodrigo está muito antenado com o que está acontecendo no mercado, os tipos de alavancagem.
A gente traz para esse cliente as soluções, mas sempre no momento dele. Lembra? Está mudando de lar, está havendo um novo lar. Eu atendi um médico que ele mora na Lagoa, lugar muito legal na Lagoa, Fonte da Saudade. E ele teve 2 tentativas de assalto. Ele tem um carro blindado. Nas 2 vezes tentaram assaltar ele, atiraram nele porque ele arrancou com o carro, sabendo que o carro era blindado. E ele virou para mim e falou assim: eu não aguento mais, cara. O local é próximo à Zona Sul, eu tenho muitos amigos na Zona Sul, gosto daqui, mas a violência, infelizmente, está me obrigando a dar um passo para sair daqui. O Rio de Janeiro todo passa por violência, mas a Barra da Tijuca é um bairro onde existe uma segurança muito grande. Existem muitas pessoas influentes aqui. E esse médico falou para mim: me ajuda nessa busca desse meu novo lar. E lá, ele morava numa cobertura. Falei para ele: vamos olhar, você quer o quê? Um apartamento? Fui entender o momento dele. Tivemos umas 4 reuniões, mas reuniões bem leves. Tomar um café, depois nos encontramos num outro local para bater papo. Nos momentos que ele podia, porque lembra, a rotina de médico é muito corrida. E chegamos ali a um denominador do que ele queria. Fizemos algumas visitas. Ele também entendeu o DNA do imóvel, a localização principalmente, que era o que eu já imaginava que seria muito bom para ele. Mandei para ele algumas imagens. Ele, a partir dessas imagens, fez ali uma pré-seleção. Agora você imagina, se eu entendo que ele quer comprar um imóvel, falo: ok, sim senhor. No outro dia eu mando um catálogo para ele com mais de 300 imóveis à venda. Eu não estou entendendo, de fato, a alma, o perfil desse cliente. E a gente tem que tirar essa visão de que corretor, ele é um cara que pega o celular e fica repassando o catálogo, fica passando um monte de opções de imóveis sem entender o que de fato aquele cliente busca para a vida dele. Isso causa para o cliente uma poluição visual. O WhatsApp, hoje em dia, as pessoas, elas, até para dar uma resposta hoje, principalmente quando a pessoa ela tem um dinamismo muito grande na vida dela, ela demora às vezes. Então, objetividade e assertividade, ela tem que ser muito comum no nosso dia a dia. Para isso, a gente precisa conhecer a pessoa que está do outro lado. A cliente, o cliente, a família, sabe? Às vezes a família está passando por um processo também, como eu também já vivenciei, de uma viúva. A pessoa ela perdeu o marido e estava num processo muito difícil porque precisava vender o imóvel. Aí tinha todo aquele trâmite, que a gente sabe que é um trâmite burocrático. E a pessoa, ela, naquele momento, ela estava até meio perdida, porque ela não sabia qual passo que ela ia dar. E aí eu trouxe também um advogado que faz toda a parte jurídica da imobiliária, ofereci para dar esse apoio, acompanhei o processo, porque aqui na Client a gente se preocupa muito com o seguinte: cada um no seu quadrado. Eu até tenho noções de direito, mas eu não sou advogado. Eu vou pegar um especialista que é um advogado e vou colocar para atender o meu cliente. Então, a gente está muito preocupado em oferecer a melhor estrutura possível nessa caminhada. Quais são os principais diferenciais que você destaca na forma como a Client seleciona, visita e apresenta para seus clientes, seja para morar ou investir? Então, essa pergunta é muito pertinente. Eu quero falar para você, proprietário, para você que está buscando um novo lar. Hoje a Client, ela se preocupa muito no que ela busca no mercado e como ela vai trabalhar no mercado. Para você, proprietário, a gente tem um modelo de gestão totalmente diferenciado do que a gente tem visto aí. Hoje a gente se depara com anúncios repetitivos, né? Todo mundo botando com várias imobiliárias e aí quando você vai ver são vários valores para um mesmo imóvel ou descrições erradas, erros de fotografia, um imóvel às vezes está com uma cor numa foto, outro tipo de filtro na outra. Isso é ruim, isso polui e atrapalha muito na venda do imóvel. Nós temos uma solução para você, um modelo de gestão totalmente transparente e que a gente não fecha portas para parcerias, não. Sabe? A nossa exclusividade, o nosso modelo de gestão é um modelo de gestão que você vai ficar surpreso. Se você tiver interesse em saber mais sobre isso, vamos bater um papo, quero te convidar. Para você que está procurando um novo lar, a Client, ela entende que o seu tempo é primordial na sua vida, é muito valioso. Então, alguns dos processos que nós fazemos é o seguinte: a gente te convida para um briefing, para a gente bater um bate-papo rápido, uma reunião, para eu entender o que de fato você busca. A partir dessa reunião, a gente faz uma pré-seleção dos imóveis que de fato vão atender a você ou a sua família. E nessa pré-seleção, eu vou até o imóvel, eu levanto a ficha do imóvel, eu até filmo para você. Eu faço de tudo para que quando você
tome a decisão de fazer a visita, você tem a melhor experiência possível. E detalhe, você não vai ficar recebendo dias e noites aquelas ligações ou mensagens de dezenas de corretores. E aí, vai comprar? E aí, vão fechar? E aí, vai fechar? Não, é no seu tempo, do seu jeito. Então, o meu maior desafio é me conectar a você, entender o seu momento e, a partir dali, construir com você a solução para a sua vida. Sendo o novo lar ou sendo a venda do seu lar, tá bom? Te convido para a gente poder bater um papo. Boa.